a história é sempre uma performance, uma encenação. Que a história é teatro, é um espaço para se ver as complexidades da vida. E isto faz de nós, se nós pensarmos que a história é teatro, um espaço onde realmente podemos analisar aquilo que é a vida, neste caso a vida no passado. Esta ideia é muito interessante porque isto faz de nós, historiadores, performers, de alguma forma quase que atores. Reparem, nós como historiadores temos esta ideia de que o nosso papel é ler, observar os testemunhos do passado e construir um puzzle, uma história com as peças que nos são dadas. Isto é algo muito consensual dentro da profissão. Ler, analisar, escrever. Mas alguns historiadores têm ido muito mais longe do que isto e dizem que não basta escrever. É preciso ser um bom contador de histórias. É preciso contar boas histórias y es preciso saber apresentá-las a una audiencia. Uno de los asuntos más importantes para mí es hacerles entender a los estudiantes un mensaje que es importante y poderoso, y es que la historia importa. Es que para mí la historia es la herramienta más poderosa para entender el mundo y para entender mi vida. ¿Por qué enseñar historia ambiental entonces? Me preguntaba. Más allá de la cuestión historiográfica, una primera respuesta, me parece a mí, es intervenir en la memoria histórica y en la construcción de la memoria histórica y disputar el discurso oficial hegemónico de esa historia. Que ya no es el viejo discurso liberal que hemos conocido o que han conocido otras generaciones muchas décadas atrás, pero es otro tipo de discurso hegemónico del oficial que a veces no incorpora estas variables. En segundo lugar, yo creo que la historia ambiental puede cumplir una función muy movilizadora de la identidad, de la construcción de identidades. Entonces, cuando voy a planificar el curso, aquí estas son las cosas que tengo en mente, que quiero cumplir cuando planifico el curso. El marco teórico, bueno, el marco teórico a mí me gusta, por lo menos para empezar, a mantenerlo bastante sencillo y luego complicarlo mientras pasa el semestre. Por supuesto, la puerta de entrada, ¿cuál es? Es decir, uy, miren qué lindo el lago tal en Argentina, miren qué buena la montaña tal, miren qué interesante esto, pero por detrás de eso hay un proceso socioambiental que explica muchas cosas y que nos permite entender cómo somos, digamos. Pero mi primera herramienta en ese curso es crear una gran narrativa del curso a partir de las narrativas de cada clase. Es como quien cuenta una historia y continuará la próxima clase, ¿no? Es algo que sigue. Bueno. Dicho de otra forma, tenemos que ser astutos, me parece a mí, para elegir el tema con el cual hacer entrar, con lo cual incorporar a nuestros alumnos y posibles interlocutores a lo que es la historia ambiental. Podemos visualizar essa história, daí é mais fácil de convencer as pessoas da necessidade de preservar, porque rios podem ser limpados, né? Florestas podem ser protegidos, então, mas temos que ter os dados porque hoje em dia todo mundo acha que é impossível, que os problemas são tão enormes que não tem nem como começar. Mas se podemos mostrar como era a bacia em seu estado mais natural, daria umas ideias para pequenos projetos, para reclamar um pequeno pedaço aqui e ali. Eu acho que daria um pouco de esperança, né? Que podemos tentar de modificar o processo em que estamos, mas temos que ficar primeiramente consciente de como era a bacia no passado. É que, através das dunas, é possível, através da areia, é possível ver o mundo num grão de areia. Ou então numa pilha de areia, no caso das dunas. Porque as dunas permitem-nos falar de complexidade.
conexões e de estranheza. A realidade das dunas é muito mais complexa do que aparenta. Pero creo que es importante para nosotros pensar en cómo tocar la vida de los estudiantes, ¿sí? Hablarles de temas que les interesen. Y una vez logrado ese interés, abrirles un universo en el que ellos no habían pensado. So we have asked youth, young students, somebody also not so young, including myself, to imagine the future, you know, our own cities in 200 years from now. And the idea would be precisely to try to understand which kind of imaginaries we can mobilize, and we are mobilizing. A lot is dystopic, as you know, but in the end, I think that even this is very interesting to understand the way in which we are able to imagine the future. Pero pienso que puede funcionar, ¿no? Un poco la idea de hacer un curso a partir de esas mercancías que han sido tan centrales en la historia de América Latina y el Caribe, es un concepto no tradicional de la mercancía también. Es decir, que en algunos casos puede ser producida o extraída o creada en la imaginación, ¿no? Hoje gosto muito de pensar que dentro da história ambiental eu faço uma história da conservação da natureza, né? Da preservação da wilderness à conservação da biodiversidade, né? Embora, eventualmente, junto com a história da conservação da natureza, você acaba fazendo uma história da devastação da natureza também, né? Y al final llegaré a mi parte favorito del clase como docente, que es el desastre X. Cada vez que doy esta clase, empiezo el semestre y decido que voy a dedicar o la última semana o la última clase a un desastre que ocurrirá en el semestre. Entonces, cuando empiezo la clase, no sé de qué vamos a hablar. Y aunque parece raro, yo casi espero que haya un desastre, porque si no, no voy a tener nada que enseñar. Pero en verdad no le deseo un desastre a nadie. Pero por desgracia, siempre pasa un desastre. Y es una oportunidad para yo sentarme con mi clase y empezamos a revisar las noticias, y colectivamente escogemos un desastre del cual vamos a hablar y en la última semana lo analizamos colectivamente. Today, it is easier to imagine the end of the world than the end of capitalism. So this crisis of imagination. Eu queria ser, e eu quero ser, uma contadora de histórias. Uma contadora de histórias subversiva, porque em Portugal contar histórias de dunas é muito radical. E tem tudo a ver com a atitude, isto de dizer sou uma contadora de histórias, a forma, porque os historiadores fazem, escrevem história, não contam histórias, y o teor, o que é isso de contar histórias de dunas. Y gane con esa conciencia, creo que cumplimos nuestra labor mucho más que publicando 200 papers en las mejores revistas del mundo. Si logramos que unos pocos de los nuestros tengan mayor conciencia acerca de estos temas, me parece que estamos, digamos, deberíamos darnos por satisfechos.